Opa, sou Leandro Borges, consultor ambiental, e eu ajudo profissionais da nossa área a conquistarem seus primeiros clientes e a prestarem seus primeiros serviços, mesmo que você não tenha experiência. E hoje eu vou te ensinar uma coisa muito legal, que é preparar o seu modelo digital de elevação, baixar isso em fonte de domínio público, fonte gratuita, e preparar o modelo digital de elevação para você delimitar a sua bacia hidrográfica da sua área de trabalho, tá? Então vou te dar aqui hoje os 7 passos para você preparar um modelo digital de elevação para delimitação de bacias hidrográficas. Vem comigo! E aí é o seguinte, só para explicar um pouquinho da teoria, às vezes, né, para nivelar a informação, não sei com quem eu estou falando totalmente aqui, né? Não sei a sua origem de graduação e tudo mais. Então, só para explicar, existem 3 formas básicas assim da gente coletar informação sobre a superfície terrestre, né? Através de satélites, através de aviões ou os famosos drones hoje em dia, com a popularização do drone, mas antes do drone já existiam aviões tripulados que fazem levantamento da superfície terrestre, e existe também em campo para a gente fazer trabalhos de levantamentos de altitude, né? Então existe os GPS de precisão, teodolitos, né? Esses tipos de levantamentos que a gente faz em campo, mas isso também levanta a informação da superfície terrestre, né? E aí é só para mostrar, só para exemplificar como é a forma de captação das informações. Por exemplo, a gente vai trabalhar com modelo digital de elevação e eu vou explicar para você como é a diferença de modelo digital de elevação e de terreno, né? Mas é basicamente essas 3 formas que a gente captura informações da superfície terrestre. E aí, existe uma diferença entre modelo digital de elevação e modelo digital de terreno, tá? Modelo digital de elevação ou modelo digital de superfície, quando o satélite faz um imageamento, no modelo digital de elevação ou de superfície, ele leva em consideração tudo que está na superfície terrestre, entendeu? Então, leva em consideração, por exemplo, telhado de casa, copa de árvore. E isso é o que a gente tem de informação gratuita. O que a gente tem mais disponível é o modelo digital de elevação, que ele, mesmo assim, levando em consideração essas, né, questões aqui de copa de árvore e telhado de casa, ainda assim são bons modelos para a gente utilizar, para a gente fazer os nossos trabalhos. O modelo digital de terreno, ele leva em consideração o que realmente tem no terreno que você está trabalhando. Então, existe, na verdade, um processo aí de filtragem, né, de informação do MDE, ou existem já coletores de informação, os LIDAR, né, o LIDAR consegue já captar e já consegue desconsiderar o telhado, a copa de árvore. Então já existe tecnologia para isso, ela está se tornando mais popular, mais barata, mas ela ainda não é a tecnologia mais barata. Hoje em dia a gente utiliza ainda muito a informação do modelo digital de elevação. E é esse que a gente vai baixar para fazer hoje aqui nesse vídeo, né? É ele que a gente vai baixar gratuitamente lá no site do INPE, no Topodata. E é essa fonte, inclusive, que eu vou usar como fonte de informação para delimitar minha bacia, tá? E aí, aqui é um exemplo a imagem de baixo é uma imagem rasterizada, que é imagiada ou pelo avião ou pelo satélite, né? E aqui em cima já são as curvas de níveis, que são os vetores, que já é a representação vetorizada da imagem raster, né, da imagem matricial, que é coletada pelo avião ou pelo satélite. É só uma representação para vocês verem. E aqui é uma representação vetorial e matricial, né, disso aqui. Vetores são as shapefiles, os arquivos KML do Google, os DWG do AutoCAD, DXF, que são arquivos linhas, pontos e polígonos. O matricial, a representação de um curso d'água, por exemplo, em uma imagem de satélite, ela vai ter uma informação em cada pixel, por exemplo, para representar o curso d'água lá. Então, é uma forma diferente de armazenar informação
e que o software QGIS, por exemplo, consegue transformar informações matriciais em dados vetoriais. Então, é interessante trabalhar com software que ele te ajuda, né? Te dá uma mão no processamento de informações e você consegue trabalhar tanto com dado vetorial e matricial em um mesmo projeto, cruzar informações, fazer corte, né? Se eu tiver um polígono e quiser cortar uma imagem matricial para ter ela só dentro desse polígono azul aqui, por exemplo, eu consigo, é isso que a gente vai fazer da nossa área de interesse de trabalho, já vou mostrar para vocês já já. E aqui, para a gente ir para o software, eu vou falar para vocês 7 passos para preparar um modelo digital de elevação para delimitação de bacias hidrográficas. O primeiro deles é identificar a sua área de interesse do projeto, né, em forma de um polígono. O segundo passo, cruzamento da área de interesse do seu projeto com as cenas disponíveis na sua fonte de informação do seu modelo digital de elevação. No nosso caso, a gente vai usar o Topodata. E o Topodata, a forma dele entregar para a gente as informações de altitude do modelo digital de elevação é que existem cenas que são quadrículas e que elas têm códigos. Aí a gente vai estudar a nossa área de interesse e vai cruzar com as informações do Topodata. E aí a gente vai saber quais cenas do Topodata que a gente tem que baixar que contemplam a nossa área. Vou mostrar isso para vocês na prática agora. Aí você vai baixar as cenas do modelo digital de elevação referentes à sua área de interesse do seu projeto. Aí a gente vai abrir no QGIS. Aí nós vamos definir o código EPSG para cada cena, né? Porque geralmente eu tenho que baixar mais de uma cena. Vocês vão ver isso tudo na prática aqui agora. E aí o código EPSG é que ele guarda a informação do datum e também do sistema de coordenadas. Se vai ser UTM, lat-long e tudo mais. Se vai ser coordenada plana ou geográfica, né? Aí depois a gente vai mesclar essas cenas em uma só, porque a gente pega as cenas lá no INPE separadas, a gente une elas mesclando e depois a gente corta essa cena do modelo digital de elevação que a gente baixou para a nossa área de interesse e reprojeta para coordenadas planas sempre que possível. Para você fazer cálculo de área, de bacia, de comprimento de curso d'água, esses negócios, quando você vai calcular área e comprimento, é melhor que seja o ideal, né? Que seja que você esteja trabalhando em coordenadas planas, como o sistema UTM, SIGAS 2000 UTM, por exemplo, né? Aqui no Brasil é o SIGAS 2000, e se você conseguir trabalhar em coordenadas UTM, é o melhor dos mundos para você poder calcular a área de bacia, tá? Então, vamos para o software, sem delonga. Só mais alguns recados aqui. Eu tô fazendo esse curso de outorga, né? Sobre outorga. E essas aqui são algumas dicas que eu dou não só para outorga, mas servem para o curso de outorga também. E as próximas aulas são nos dias 10, 11 e 12 de maio, domingo, segunda e terça, às 19 horas, ao vivo no meu canal do YouTube. Se você quer assistir às aulas, é só chegar lá, mas se você quer receber o material em PDF dessas aulas, você precisa se inscrever. Aí você vai lá no meu Instagram ou digita outorga.leandroborgesambiental.com.br. Esse curso é gratuito, mas ele não vai ficar no ar por muitos dias, só nos dias 10, 11 e 12, beleza? E aí eu indico a você, né, ir nos meus canais aí, YouTube, Facebook, Instagram, que tem muito material e muito conteúdo aí para consultores ambientais. Mas vamos para o software. Deixa eu abrir aqui, a gente vai chegar nesse aqui é o nosso produto, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente vai construir isso. Como que eu trabalho para começar a identificar quais as cenas que eu vou baixar do modelo digital de elevação lá no site do Topodata. Geralmente a gente parte de um ponto de outorga. Eu fiz diversos vídeos aí no meu canal do YouTube e no meu IGTV do Instagram, explicando para você como que você cria essa base de dados aqui no QGIS. Ensinei como baixar e habilitar as imagens da Esri e do Google Satélite, do Google Earth, né? Por baixo aqui para você enxergar os seus projetos. Isso aqui não vem no QGIS, no QGIS quando você baixa ele. Ensinei você a baixar os estados e municípios. E aí isso é para adiantar os seus projetos. Quando você receber uma coordenada dessa, por exemplo, de um ponto de outorga enviado por um aluno do CAN,
que na verdade a gente está fazendo um estudo para um projeto de outorga dele, eu já sei que está na Bahia, aí eu já olho aqui nas informações hidrológicas, eu vou saber qual a bacia hidrográfica que eu estou inserido, então tem um monte de informação riquíssima aqui. Ó, vou pegar a bacia hidrográfica que a gente está. A gente vai estar na bacia do Atlântico Leste, entendeu? E aí eu já tenho um monte de informação sobre o curso d'água aqui para eu poder saber qual cena que eu vou baixar do Topodata. E aí é o seguinte, existe uma shapefile do site do Topodata que mostra as cenas. Eu vou entrar lá agora para vocês poderem dar uma olhada no site e aí eu já volto aqui no software. Então vamos, deixa eu pegar colocar uma página aqui, né, para a gente poder trabalhar. Bate aqui no Google Topodata INPE, e aí já está até default aqui, e você vai entrar no banco de dados geomorfométricos no site do INPE. Aqui no site do INPE dá uma lida e tal, né, não fica fazendo as coisas sem saber, não. Eu já vou te adiantar, mas dá uma lida no que o INPE entrega aqui e tudo mais. Você vai clicar aqui em acesso e é essas que são as cenas que recobrem o Brasil que você pode baixar aqui no site do Topodata, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, nesse link WebMap, ele vai abrir para você poder baixar. Mas quais cenas que você vai baixar, tá vendo? Tá subdividido tudo em cena bonitinho aqui. Mas qual que é a que você vai baixar para o seu projeto? Você precisa fazer uma delimitação de uma área de interesse. Então, a partir do ponto de outorga aqui, eu tenho informações hidrológicas que eu já baixei no site da ANA, que eu já ensinei para vocês também. Pode olhar nos meus últimos vídeos aí. E aí eu tenho as bacias. E eu tenho meu ponto de outorga, tá? E eu ensinei para vocês também a olhar as estações da Agência Nacional de Águas, que são a base para a gente fazer estudos hidrológicos delimitando bacias, né? Então eu habilitei as estações e habilitei as bacias hidrográficas e tenho o meu ponto de outorga. Aí, partindo disso, e eu também tenho a hidrografia, né, baixada lá no site da Agência Nacional de Águas também, cruzando essas informações, eu gerei uma área de interesse para o meu projeto. Então, a área de interesse, eu criei esse polígono aqui, cruzando informações da hidrografia, esse limite amarelo com esse limite de outra cor aqui, a gente está num limite de uma bacia hidrográfica. Então, eu sei que eu estou na cabeceira da bacia aqui, eu preciso de informações dela, porque o meu ponto de outorga, muito provavelmente, vai drenar essa área toda aqui até o limite da cabeceira da bacia. Então, tem que ter um pouco de conhecimento técnico para delimitar uma área. Essa área em vermelho minha, ela não é essa é a versão final. Até eu chegar nela, eu dei umas cabeçadas. Então, você vai dar cabeçada também, isso é normal. Mas o importante é que você pegue uma área de drenagem que contemple o seu ponto de outorga. Então, tem que ter um pouco de noção sobre bacias também para chegar aqui, né? Se você não tiver, você vai aprender fazendo, porque ninguém nasce sabendo, né? Então, a minha área final de interesse é essa, baseada nas estações da ANA, sabendo que aqui é um dos limites da bacia do Atlântico Leste, né? Então, aqui é uma cabeceira. E aí, cruzando essas informações de hidrografia, estações e bacia, eu delimitei a minha área de interesse, certo? E aí, isso aqui que eu tenho no INPE, aqui, que o INPE disponibiliza, eu tenho em formato shapefile aqui no QGIS também. Então, depois que eu delimitei a minha área de interesse, eu posso desligar tudo e deixar só a área de interesse com o meu ponto de outorga ligado, e eu tenho aqui a grade Topodata. Aí eu habilito a grade Topodata, e aí a minha área de interesse cruza com algumas cenas do Topodata, tá vendo? Vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Cruza com algumas cenas que eu já deixei disponíveis aqui do Topodata. Como que eu fiz para disponibilizar essas cenas do Topodata? Eu vou deixar essa shapefile disponível para vocês. Aí eu cliquei com o botão direito aqui e vim em tabela de atributos no Topodata. Aí ele abre para mim a tabela de atributos dele. E o que ele me conta aqui, ó, o topo ID são os códigos das cenas. E aí, a partir disso, eu cliquei com o botão direito em propriedades. Ele vai abrir para mim as propriedades. Eu vim aqui em rotular, marquei rótulo simples, rotular com topo ID
marquei aqui o buffer e dei um aplicar. Aí ele mostra para mim o nome de cada cena. Eu delimitei a minha área de interesse do meu projeto e aí eu vou cruzar com quais cenas que eu cruzo com quais cenas do Topodata que eu vou precisar baixar. Então aqui, ó, minha área em vermelho, ela pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cenas. Não precisa pegar essas aqui de baixo, não. Essas 9 aqui. Então é 11S435, tá? Então é 11S435, 1142, 11405, 12S435, 12S42, 12405, 13435, 1342, 13405. Aí eu, sabendo disso, eu venho aqui no site do INPE, Topodata, vou procurar lá na Bahia. Aí eu vou achar aqui, ó, 10435, tá vendo? 1042, 10405. Só vou fazer um confere, 11435, então, vamos lá. 11435 no site aqui, vamos lá. 11435, então é a primeira aqui, 11435, 11442, 11405, você dá um zoom, são essas 9 aqui que eu vou baixar. Você vai clicar em cima de uma por uma e vai baixar em altitude. Tem diversas informações que esse site do INPE dá pra gente, mas o que interessa para nós aqui é a altitude, que a gente vai trabalhar com modelo digital de elevação, tá? Então, clique em altitude aqui, eu não vou clicar porque eu já baixei. Você vai fazer, clique em altitude aqui, vai clicar de novo nessa do lado, clique em altitude, vai clicar nessa do lado, clique em altitude, vai começar a baixar imagens para você no formato GeoTIFF. Você vai fazer isso para as 9 cenas do nosso projeto e ele vai baixar para você. Como que eu fiz? Eu vou ter que acessar uma pasta aqui. Como que eu fiz para organizar essas imagens? Elas são salvas lá. Eu peguei o Rio Paraguaçu, criei uma pasta aqui que é o projeto e tem as imagens Topodata. Elas vêm no formato zipado. Eu utilizo o InZip, cliquei com o botão direito, mandei extrair aqui e habilitou para mim essas 9 cenas aqui. Elas têm inclusive o nome da própria cena que aparece aqui no site, ó, 11435. A pastinha aqui, o nome da imagem, ela vai ter, ó, 11435, tá vendo? Então descompactei e gerou 9 imagens GeoTIFF para mim. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui em cima no endereço, clico em cima, dou um Ctrl+C para copiar esse endereço. Vou aqui no QGIS e aí vou vir agora, eu vou trazer essas imagens que eu baixei lá no Topodata para o QGIS. Vou pegar aqui, ó, o que eu faço para me organizar no QGIS? Se você clica com o botão direito no QGIS aqui, você adiciona grupos. E aí eu crio grupos para concentrar shapefiles ou para concentrar informações que eu acho interessantes para me organizar no projeto, para não ficar tudo picado e ficar tudo solto, um projeto desorganizado. Então eu crio grupos e aí eu cliquei com o botão direito aqui e criei um grupo das imagens Topodata. E agora eu vou abrir essas imagens Topodata aqui no QGIS. Então preste atenção no que vai acontecer. Eu tenho as cenas do Topodata aqui, tenho a minha área de interesse, baixei os meus modelos digital de elevação lá no site do Topodata, criei um grupo aqui, aí vou clicar nessa caixinha quadriculada que é a caixinha que faz o upload para dentro do QGIS de dados raster. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Na hora que vai me pedir o endereço, deixa eu mostrar para vocês. Na hora que ele está carregando, na hora que ele aqui no endereço, eu clico aqui e dou um Ctrl+V com aquele endereço que eu copiei lá. Ele vai e abre para mim as imagens. Eu clico aqui em todos os arquivos e seleciono só os GeoTIFF. Ele habilita para mim as 9. Eu seleciono todas e dou abrir. Ele vai aparecer aqui para mim, agora eu adiciono. E aí ele vai me avisar isso, ó. Sistema de referência de coordenadas indefinido. Então a gente vai ter que... É o próximo passo nosso da aula, que está escrito aqui, ó. A gente identificou a nossa área de interesse, cruzou com a nossa área de interesse com as cenas, baixou. Agora a gente abriu no QGIS, agora nós estamos no passo 5 aqui, que é definir o nosso código EPSG. Tá? Agora a gente vai definir o código EPSG para o nosso projeto. Mas olha que legal. Baixou as 9 imagens certinho em cima da nossa área de interesse.
Essas informações entre preto e branco é de informação seguinte: o que é preto é que está em altitude mais baixa e o que está em branco que é a altitude mais alta. Por exemplo, são 9 cenas, né? Agora eu consigo agrupar assim, organizar elas aqui. Elas abriram dentro da minha imagem Topodata e eu posso desligar uma, ligar todas. E é isso que eu tenho aqui agora. Então, essas 9 cenas juntas, o que a gente vai fazer aqui? É a informação branca da altitude mais alta, da preta da altitude mais baixa. Vamos desligar e ligar uma, ó, eu tô com todas separadinhas, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em cada uma dessas cenas e vou clicar com o botão direito. Eu vou clicar com o botão direito, não. Vou vir aqui em Raster, vou vir em Projeções, Definir Projeção. Antes disso, eu vou vir aqui e só vou conferir aqui a minha... Porque depois eu vou cortar essas imagens, o modelo digital de elevação que eu vou juntar, eu vou cortar só para essa área que a gente vai trabalhar, para facilitar o processo do computador, né? Eu não vou precisar trabalhar nessas áreas fora, então eu vou juntar essas 9 imagens e vou cortar apenas para minha área. E o que tem que acontecer é que quando eu vou fazer um corte desse, o meu polígono vermelho aqui e as imagens que vão ser cortadas, elas têm que estar no mesmo EPSG, que é mesmo sistema de projeção de coordenada. Então eu vou ver qual é o da minha área de interesse, vou clicar com o botão direito nele, vou vir aqui em Propriedades, vou vir aqui em Fontes, e ele está falando para mim, ó, EPSG 4674 siglas 2000. Então ele está no siglas 2000 lat long. A gente vai fazer isso aqui agora, Então eu vou pegar agora, vou fazer a definição da projeção de coordenada para cada uma dessas cenas. Vou vir aqui em Raster, Projeção, Definir Projeção. E aí você vai vir aqui, ó, em escolher a 4674 siglas 2000. Vem aqui, Executar, Close. Clica na de baixo, Raster, Projeção, Definir Projeção. 4674, executar, close. Faz esse processo 9 vezes, tá? Vamos lá, vou agilizar aqui. Projeção, definição. É legal que o processo de aprendizado, ele é repetição, né? Então, é legal fazer isso que você vai pegar o jeitão. Você vai vir aqui em projeção, definir projeção, colocar tudo em 4674 para a gente poder trabalhar falar tudo na mesma língua no caso de cortar aqui. Depois nós vamos reprojetar isso, tá? Depois que a gente juntar e cortar para nossa área de interesse, a gente vai reprojetar para coordenadas planas. Mas por enquanto vamos pôr tudo em 4674. Raster. Vamos fazer uma por uma, definição 4674. Porque senão algumas operações que a gente faz com essas imagens, né? Raster, se não tiver projeção de coordenada definida, pode dar algum tipo de erro, de se perder a informação espacial, né? Então vamos lá fazer isso. Então já estamos acabando para a gente dar o próximo passo. 4674, close. E o último, projeção 4674, executar e o último. Agora todas elas, as 9, estão na mesma projeção. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui em Raster de novo, miscelânea, mesclar. Então vem em Raster, miscelânea, mesclar. Eu já deixo clicado aqui no grupo do Topodata, porque eu vou gerar um produto agora, que vai ser a junção das imagens, e na hora que ele juntar, se eu deixo aqui, o produto é gerado dentro desse grupo. Então eu já deixo ser clicado aqui em imagens Topodata, vem em Raster, miscelânea, mesclar. Vai abrir essa tela para mim. Camadas de entrada. Aqui nas camadas de entrada, clique em 3 pontinhos, ele vai abrir para você tudo que está aqui nas suas camadas. Seleciona as 9 cenas que a gente baixou. Isso aí, clica nessas 9 cenas, dá um OK. E aí aqui, agora, por enquanto, eu acho que a gente só deve se preocupar com isso. Dá um executar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai mesclar todas as 9. Ele demora um pouquinho para juntar. E aí já fez tarefa concluída, dou um close. Ele muda de cor porque ele juntou todas elas, tá? E o que acontece agora? Se eu desligar aqui,
se eu desligar tudo, vai sumir tudo, né? E aí eu vou ter uma por uma separadinha. Só que o produto que ele gerou para mim agora são as 9 cenas juntas, tá vendo? Então a gente gerou um produto que são as 9 cenas juntas. E não mais cada uma separada igual a gente baixou lá originalmente. Então, a partir de agora, no meu entendimento, se você precisar, você volta com elas para cá. Mas para facilitar seu projeto, eu removo. Agora estou com uma mesclada só. E aí, o que acontece? Isso aqui que a gente tem de informação, ó, ele está falando para mim que varia de menos 0,84 até... menos 0,84 até 1871,53 de elevação. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ter que cortar essa imagem toda para a nossa área de interesse e, se possível, reprojetar para coordenadas planas para facilitar o nosso projeto na hora de calcular áreas, tá? E eu vou mostrar aqui também para a gente parar de ter número quebrado aqui de cota. Isso significa que tem uma cota aqui, a mais alta, a mais branca, né? Essas cotas altas aqui, que tem uma que é de 1.871 metros, 53 centímetros. Nós vamos trabalhar só com o número inteiro, sem casa depois da vírgula, para facilitar o processamento na hora de trabalhar com um software aqui, né? Senão ele vai ter que ficar fazendo conta para pixel de casa depois da casa decimal, e isso aperta muito no processamento. Então, a partir de agora, a gente vai precisar cortar para a nossa área e reprojetar a nossa imagem. São os últimos passos. E agora a gente vai ter que fazer uma outra conferência em relação a coordenadas planas. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou desligar essa questão do Topodata, vou desligar por enquanto a minha imagem aqui do meu modelo digital de elevação e a gente vai vir para a grade UTM. Eu também baixei essa grade UTM, vou disponibilizar para vocês. A grade UTM, ela mostra os fusos e as coordenadas planas, né? O seu projeto é interessante que ele seja executado em coordenadas planas, mas o seu projeto inteiro tem que estar dentro de uma quadrícula dessa de coordenada. Então eu baixei na internet aí o shapefile das coordenadas, dos fusos das coordenadas planas. E aí a gente aqui tem que tomar uma decisão do projetista, né? Eu tô falando para vocês que a gente vai trabalhar com o sistema de coordenada plana quando a nossa área de projeto ocupar apenas uma quadrícula dessa, e o meu caso aqui tá ocupando 2, né? E aí o que a gente vai fazer agora? Geralmente existe uma sobreposição entre essas camadas de uns, sei lá, uns 25, 30 quilômetros. Eu acho que dá para poder trabalhar. Como eu já fiz esse projeto, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele vai pegar, no final, a nossa área da bacia vai pegar muito pouco no fuso 23. E a maioria do projeto vai ficar no fuso 24 quando a gente chegar no produto final. Como eu já fiz isso, rodei algumas vezes para chegar nesse produto, agora, ensinando a vocês aqui, eu tenho muita segurança para falar para vocês exportarem todo o seu projeto para coordenada plana para o fuso 24, que é onde está a maioria da nossa área. Que nós vamos partir daqui, mas vamos chegar aqui, e quando a gente chegar aqui, ó, vai ficar só essa beiradinha no fuso 24, no fuso 23, e tudo isso do meu projeto vai ficar no fuso 24. Então, eu posso falar para você agora que pode mandar bala aqui no fuso 24 para esse caso, para o meu projeto, que eu já conheço ele, já rodei. Não é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui com esse projeto. Então, depois de rodar muito, né, o processo aí no QGIS aqui, eu posso falar para você que você pode salvar tudo, exportar para o fuso 24 Sul, tá? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou pegar vou voltar na minha imagem, Topodata mesclada, e vou fazer o seguinte, vou vir aqui em raster, extrair e recortar raster pela camada de máscara. Vamos recortar o raster pela camada de máscara. E a minha máscara vai ser a minha área de interesse. Ele está abrindo para mim. Então a minha camada de entrada vai ser o mesclado. E a minha camada máscara, eu vou clicar aqui e vou encontrar a minha área de interesse. O importante é que elas estejam no mesmo EPSG, tá vendo? 4674, 4674. Aí aqui,
nós vamos fazer alguns ajustes. Atribua um valor sem dados especificado ao banco de dados de saída. Caso ele encontre algum pixel aí que não tenha valor definido por algum erro de imaginamento, processamento, nós vamos chamar ele de 0. Então marca 0, desce aqui na barrinha mais um pouco e tem tipo de dado de saída. Você vai clicar aqui e é isso, o dado float 32, por exemplo, ele dá aquele dado de altitude com casa decimal. O que a gente vai fazer aqui, ó, eu já vi as pessoas indicando para você usar o uint16, que são números inteiros sem sinal, né? Então, é número inteiro, 1, 2, 3, não tem número negativo. E eu já rodei algumas vezes com um int, algumas vezes deu errado, e todas as vezes que deu certo foi quando a gente colocou a informação da nossa altitude em int16, que é número inteiro. Pode ser negativo, positivo, porque às vezes ele tem alguns erros aí, mas aí a gente vai corrigir esses erros aqui no 0, quando a gente chama esses 100 dados aqui no 0. Deixa int16, ou uint16, ou até float32, se você quiser. E aí você vai vir aqui e vai fazer o seguinte, vai mandar executar, ele vai cortar então para a gente a imagem dentro da nossa área de interesse apenas, tá certo? Aí ele fez a tarefa concluída. Eu posso vir aqui, ó, desligar o mesclado e agora vai ficar uma área recortada só para minha área de interesse. E agora, olha só o que acontece. Eu já não tenho número. Se você olhar aqui no mesclado, que vinha até 1871, já não tenho mais número quebrado aqui, entendeu? Uma coisa antes interessante aqui é vir aqui, tanto no mesclado quanto no recortado, e a gente vai vir aqui, ó, em simbologia, vamos vir aqui em configurações, mínimo e máximo, e vamos clicar em real e mandar aplicar. Ele está carregando, posso dar um OK, e aí ele atualiza para mim. E aí, vamos vir aqui em recortado. Agora, o recortado é o recortado pela massa que ele fez. Ele vai mudar um pouco essas cotas aqui, ó. Você vai vir aqui em propriedades, vai clicar aqui em configurar para mínimo e máximo, vai selecionar o mínimo e máximo, raster inteiro, e aqui você vai colocar em real e vai mandar aplicar. O que ele vai fazer é que ele vai usar a altitude real, que vai variar de 218 a 2023 metros. Então, o que eu tenho na minha imagem aqui agora é o seguinte: a parte mais baixa da minha imagem, que são as partes escuras, elas têm a menor cota, a menor altitude é 218. E a branca mais alta que eu tenho é 2023 metros. O que nós vamos fazer agora é a última etapa, que é vir aqui com essa imagem da nossa área de interesse, clicar com o botão direito sobre ela, exportar, salvar como, e aí aqui a gente vai mudar o SRC para coordenada plana. A gente vai escolher o SRC, como a gente está aqui no 24, a gente vai escolher o SRC do Circas 2000, UTM 24S, que é o EPSG 31984. Você vai clicar aqui, ele vai me falar, o pixel, ó, a resolução do pixel dessa imagem é de 298674 e 3102. Isso aí é porque, como ele traz isso de coordenadas geográficas, na hora que ele faz a conversão para coordenada plana, não dá o pixel de 30 metros exatamente. Tem gente que corrige aqui, tem gente que deixa, né, que corrige para deixar o pixel certinho para 30. Eu deixo dessa forma mesmo aqui, funciona comigo bem. Aí a última coisa que você vai fazer é vir aqui nos 3 pontinhos, vai escolher onde você vai salvar a sua imagem. E aí eu vou colocar aqui, vou escrever aqui imagem raster, aula. Vamos colocar aula EPSG 31984. Porque aí eu tenho algumas informações que eu já guardo aqui, que eu armazeno, dou um salvar, dou um OK, e ele vai processar para mim aqui. Ele está processando, né? O software está fazendo, ele vai abrir aqui provavelmente. Acho que eu deixei aberta para abrir. Aí o que ele fez? Agora eu posso desligar o recortado e eu tenho uma imagem raster
Vou vir aqui em propriedades, sempre vai na propriedades, configuração de valor mínimo, seleciona o valor real, manda aplicar, que ele vai te dar o dado de altitude real. Aí eu tenho aqui uma imagem raster da aula EPSG, ó. Clico o botão direito em propriedades, vem aqui em fonte de informação, ele me fala que está no EPSG 31984, sigas 2000, papapá. O que eu faço aí também? Eu vou, exporto tudo agora para sigas, exporto tudo agora para a projeção EPSG 31984, a minha área de interesse, o meu ponto de outorga, exporto tudo para o mesmo EPSG. Aí você vai abrir um QGIS aqui do zero, você, né, e vai abrir ele, vou salvar isso aqui, deixa eu... Aí você salva, eu não vou salvar não, porque já tem meus projetos salvos aqui, mas aí você vai abrir um projeto QGIS do zero e vai fazer E vai trazer tudo aqui dentro do EPSG 31984, aí você vai começar a trabalhar aqui. Aí aqui você está pronto para começar a fazer seu projeto de novo. Aí você vai gerar, a partir do seu DEM aí, eu vou ensinar para vocês depois, vocês vão calcular área de bacia, deixa eu pegar uma área de bacia, vocês vão calcular, deixa eu ver aqui, uma drenagem, vocês vão aprender a calcular a drenagem da sua área de bacia, deixa eu ver se ele vai habilitar, aí ele vai habilitar, só que tem que descer a minha imagem para ficar na camada por baixo. Isso que vai acontecer aqui, que vocês vão aprender. A partir desse modelo, dessa imagem raster, nós vamos gerar automaticamente essas drenagens e vamos gerar também o nosso modelo digital de elevação. Deixa eu ver aqui, a bacia da nossa área do ponto de outorga. Aí, ó, nós vamos gerar isso aqui. Isso aí vai ser o produto final nosso aí. Deixa eu desligar isso aqui. A gente vai ter isso aqui como produto final. Isso aí eu vou ensinar para vocês no curso de outorga, mas o que eu queria mostrar para vocês é como preparar uma imagem lá um modelo digital de elevação, né? Como que você prepara ela para a gente poder calcular a bacia hidrográfica. Era isso que eu queria te explicar hoje. Se você está assistindo esse vídeo aqui, ó, deixa eu só vir aqui. Se você está assistindo esse vídeo aqui no meu canal no YouTube, se inscreva para você ser notificado de quando ter vídeo novo, das aulas ao vivo que eu faço às quintas-feiras. Se você está assistindo no Facebook também, né, curte aí minha página. E se você está no Instagram também, né, curta aí o Instagram, comente, me marca nos stories quando você assistir algum vídeo meu. É bem legal isso. E eu gostaria disso, que você, se puder, me ajude na divulgação aí das minhas redes sociais. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Uma coisa muito interessante para a gente trabalhar com bacia hidrográfica. E aí agora você preparou o seu modelo digital de elevação. Aí agora é mão na massa para as próximas etapas. Um abraço e tchau. Valeu!